Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live na madrugada. A este nosso projeto lindo, maravilhoso, com Bianca Barçanufo e Noélia Ferri. Hoje nós vamos dar início ao primeiro passo dos 13 passos indicados no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E o primeiro passo, que é o desejo, ele é constituído de 6 atitudes. Aguardando só a amiga aqui, Noélia, entrar. Bom dia, amiga! Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada! Tudo bem aí? Tá me ouvindo Tudo direitinho? bom? Ouvindo direitinho. Ótimo! Então, vou dar continuidade ao que você estava falando. Isso. Eu estava dizendo para o pessoal que nós vamos falar hoje sobre o passo número 1, que é o passo do desejo, que é constituído de 6 atitudes, né? Pelas quais as pessoas vão ter que tomar, vão ter que passar por essas atitudes, para que consiga realizar o quê? O seu desejo, o seu sonho, né? Que é constituído no livro de Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Exatamente. Então, ontem, como eu falei para vocês, né, a gente está iniciando um novo conteúdo nesse mês de novembro. A gente está trabalhando com o livro Quem Pensa Enriquece, e ontem eu fiz uma introdução, né? Hoje a gente vai abordar mais um pouco, e aí sempre a gente vai ter trilha sonora de galo, né? De galinha, que eu tô no sítio. E aí é isso, né? Tem hora que eu fico assim, meu Deus, como é que esses bichos cantam tanto? Mas faz parte. E como a gente vai estar toda live agora falando um passo, né? Para que vocês fixem melhor o conteúdo, para que vocês tenham tempo de exercitar, né? Porque são informações que precisam de uma certa prática, por isso que a gente vai fazer um passo por vez. E, consequentemente, a gente vai acabar fazendo lives mais curtas, não é verdade? Porque não É precisa verdade. falar muito para cada passo. Mas é o que é que precisa? Precisa do comprometimento de vocês de colocarem esses passos em práticas. Porque se a gente fala e vocês não executam, fica mais complicado, né? Então, assim, a ideia é essa, é a gente trazer o conteúdo, ensinar e vocês praticarem. Por quê? Porque Isso. é a prática que faz toda a diferença. Isso, E o, amiga. Até porque essa análise que a gente se propôs a fazer do livro, desculpa te interromper, mas só explicando, pessoal, que essa análise é para vocês entenderem o passo a passo. E o livro do Napoleão Hill, esses 13 passos, é praticamente um processo de coaching. Traduzindo em poucas palavras, ele é um processo de coaching, ou seja, constituído de 13 sessões nas quais vocês vão aprender através de um treinamento mental, de mudança de mindset, de comportamento, que foi isso que ele chegou ao resultado. Depois de 20 anos de estudo, ele chegou a esse resultado, que as pessoas de maior sucesso, as 500 pessoas de maior sucesso, tanto cientistas, né, pesquisadores, empreendedores, eles chegaram a esse resultado pelo comportamento e pela mentalidade que eles tinham. E eles seguiam todos esses passos nos quais nós vamos estar trabalhando nos próximos 13 dias, né? Então, assim, se seguir isso aqui fielmente, vocês vão obter sucesso. Caso vocês não sigam fielmente, não tem como obter o sucesso. Por quê? Porque o processo de coach é 50% coach
e 50% coach. Depende muito mais de vocês do que de nós. Então, tenham comprometimento, né? Aprendam passo a passo, coloquem em prática, que vocês vão obter o resultado desejado. Com certeza. E aí, o livro fala muito na questão de financeira, porque, pelo próprio título, né? Quem pensa enriquece. Só que aí, esse passo a passo que a gente vai trabalhar com vocês, ele pode ser utilizado para qualquer área. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente vai falar do desejo. Então, à medida que a gente der o passo 1, passo 2 e até o 6, hoje a gente vai falar de 6 passos, né? Dentro do desejo, daquilo que você quer. E aí você vai fazendo o quê? Vai executando, seja para sua outra meta, ou seja para uma meta financeira. Entendeu? Então, assim, não é porque a gente vai estar sempre levando para a questão financeira que significa dizer que você só tem que fazer para a meta financeira. Às vezes o seu problema não é financeiro, não é verdade? Então você pode atribuir para outra meta. Combinado? Isso. Isso é como se fosse uma receitinha de bolo, né? Hoje vamos começar pelo passo número 1, que é o desejo, e dentro do desejo tem 6 passos que seriam subtítulos do desejo para você seguir esses 6 passos dentro, para quê? Para que você obtenha o sucesso a partir desse primeiro tópico. Exatamente. E aí, ele começa, né? Eu vou começar a falar agora aqui de como ele começa. Então, o passo número 1 é o desejo, que é o primeiro passo em direção à riqueza. Mas, como eu já falei, vocês podem direcionar para a meta de vocês, o desejo que você sentir vontade. E aí tem uma frase que ele inicia, que eu acho interessante ressaltar aqui, eu gosto muito de frases, inclusive eu já postei lá nos stories, né? Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transformam em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. Então, sempre a gente precisa pedir esses desejos, a gente sempre precisa ter esses desejos muito claros em nossa mente. Por quê? Porque é essa clareza que vai dar todo um significado para aquilo que a gente quer. Então, para a gente ser bem sucedido, o que a gente precisa? A gente precisa ter desejos bem definidos, objetivos bem definidos. Independente se você quer para o lado financeiro ou para uma outra questão. Mas você tem que ter esse desejo ardente, tem que ter esse desejo de transformar aquilo que você quer, transformar a sua realidade. E a gente está aqui sempre falando nessa questão da transformação, não é verdade? A gente passou basicamente o mês de outubro todinho falando de frequência vibracional, de como elevar a sua frequência. Não é agora que a gente está falando da análise do livro que vocês vão deixar o conhecimento que a gente passou já obsoleto. Não, vocês têm que executar, continuar vigiando os pensamentos, os sentimentos. E para isso que agora que a gente vai falar, também é importante. Né? Você precisa ter clareza dos seus objetivos, você precisa saber aquilo que você quer. Então, o primeiro passo, né, do que ele fala em relação ao desejo é isso. Fixe em seu espírito a quantia exata daquilo que você quer. Que isso é o quê? O seu desejo, se a gente está falando de dinheiro. Não é verdade? É. Você vai ter clareza. Então, seja sempre muito claro. Então, o passo número 1, né, para você alcançar o seu desejo, é você ter um desejo bem definido. É você ter clareza, né? É para que seu subconsciente entenda que você está dando a ele algo muito bem definido. Aí eu quero exatamente isso aqui. E aí o que vai lhe mover, né, em relação a esse seu desejo? É a sua representação mental, aquilo que você coloca na sua mente. Porque a gente já sabe que tudo aquilo que a mente cria, a gente consegue trazer
né, para a nossa realidade. Então, você vai precisar desse desejo muito bem definido, você tem que ter clareza. Então, se a gente está falando de dinheiro, você vai ter clareza em quê? Na sua quantia financeira. Se é outra meta, outro objetivo, você precisa também dessa clareza. Então, você vai ter essa clareza, ter esse desejo bem definido. Por quê? Porque a partir daí você vai ter força para quê? Para ir em direção ao seu propósito. Porque é um propósito, não é verdade? É um propósito. O primeiro passo é isso. Tenha clareza. Defina o seu objetivo, a sua meta, aquilo que você quer. E busque atingir esses resultados. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer para alcançar o seu desejo. Definir, ter clareza, saber exatamente aquilo que você quer. São 6 passos, a gente deu o primeiro passo agora. Então, dentro do primeiro passo, aí vem uma segunda atitude que a gente deve tomar, né? Porque é como o Paulo Vieira ensina, não basta ter o conhecimento, tem que ter ação. Então, dentro do primeiro passo, que é o desejo, dos 13, aí você vai ter que ter uma segunda atitude, que é o quê? Determinar exatamente quanto de dinheiro você deseja, ou qual o objetivo, o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer alcançar. Você tem que ser o mais específico possível, porque justamente como em lives anteriores nós explicamos, a nossa mente subconsciente ela precisa ter clareza, porque ela é apenas uma executora dos nossos desejos. Então, se eu não tiver, né, essa clareza, não vai ter como. E nós estamos focados aqui, nós vamos dar mais exemplos com foco no dinheiro, porque o tema do livro é quem pensa enriquece, ou seja, o livro foi focado na parte da riqueza, na parte do financeiro, mas como a Noélia bem explicou anteriormente, nós podemos aplicar, né, essas técnicas aqui, essas atitudes dentro desse passo, para cada desejo diferenciado, pode ser em outras áreas da vida, mas nós vamos manter o foco aqui como exemplificação na questão financeira do dinheiro, porque é o objetivo da maioria das pessoas que vão acompanhar as nossas lives, né? Agora, amiga, a gente já pode passar para a terceira atitude dentro do passo número 1 do desejo. E aí a terceira atitude que a gente precisa ter é criar um plano. A gente já sabe o que quer, né? Já sabe claramente a nossa meta, já estipulou a quantidade e agora você precisa criar um plano. E aí dentro do coach a gente usa muito essa questão do SMART, né? A gente chama, você tem que ter um plano de ação SMART. O que seria esse plano de ação SMART? Ele é específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então você vai ter que colocar dentro desse seu plano o que você quer exatamente atingir, vai mensurar, vai dizer quando que você quer alcançar, né? E outra coisa que você vai também dizer, essa questão da temporal, por quê? Porque a gente sabe que a nossa mente ela é atemporal, né? Não existe passado, presente, futuro, porque ela trabalha muito na questão das emoções. Então, quando você define uma meta bem específica, bem arrumadinha, né, como a gente chama, bem amarradinha, você vai dizer para ela quando, por exemplo, eu quero tantos R$ 1.000, isso é ser específico, né, digamos assim, eu quero R$ 10.000, até quando? Até dezembro de 2020. Você deu um tempo. E aí, o que é que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Aí você vai dizer, eu preciso, sei lá, de repente vender uma mentoria, para quem trabalha, né, com essa parte de mentoria, para quem é terapeuta, eu preciso dobrar o meu número de clientes, aí tem que montar estratégia para dobrar o número de clientes. No caso dos coaches, também vai precisar dobrar o número de clientes. De repente você está com X clientes, você vai precisar de mais. Para quê? Para atingir a sua meta. Então isso é que é fazer uma meta bem amarradinha.
E aí depois que você faz tudo isso, você tem que entrar em ação. Não é verdade? Por quê? Porque você já tem esse planejamento estratégico. Seu Isso. planejamento já está pronto. Então não adianta agora você ficar procrastinando. Você tem um plano executável. E aí agora suas atitudes. Você precisa agir. Para quê? Para atingir seus resultados. Então precisa executar. Nada de procrastinar. É ir lá e agir. Nem que você Isso. tenha que fazer um movimento por dia em relação à sua meta. Mas você precisa fazer alguma coisa. A É gente sabe que verdade. visualizar, criar no plano mental é interessante, é importante, sim. Mas é a ação que vai Isso. fazer com que aquilo que você criou na sua mente seja alcançado. Porque não adianta você só ficar pensando, sentindo, vibrando na frequência dos seus sonhos se você não fizer nada. Não é verdade? Isso. Tem É que agir. verdade. Tem que agir. A importância também da. Não basta ter a clareza, né? Como a Noelia disse, ter a clareza. Você tem que ter todo esse passo a passo, criar o plano definido, né? Determinar exatamente o que você quer. Clareza é importantíssimo e o plano estratégico também. Imagina vocês uma empresa. Se uma empresa não for, primeiramente, organizada e tiver planejamento estratégico de como ela vai trabalhar, de como ela vai agir, a empresa não funciona. O que, que acontece com a empresa? A empresa vai ser fadada ao insucesso. Assim acontece na nossa vida pessoal. Se nós não formos organizados, né, tivermos clareza do que queremos e também formarmos esse planejamento estratégico, é onde entra os profissionais do coach. O profissional do coach entra justamente para isso, para te ajudar, para te auxiliar a alcançar sua clareza, para determinar exatamente onde você quer chegar, sair do ponto A para chegar no ponto B e fazer o planejamento estratégico. A gente traça o planejamento juntamente com o coach. E se não tiver planejamento, você não obtém sucesso. Isso aí é uma coisa, né? Não tem como fugir disso aí. Tem que ter o planejamento. E a quarta atitude a ser tomada dentro do passo número 1, que é o desejo, é você escrever, você colocar isso no papel. A neurociência e a PNL, elas já explicam o quê? Que quando você escreve, você forma no seu cérebro novas sinapses cerebrais, ou seja, você cria uma nova realidade, tanto neural quanto comportamental. E é a questão exatamente que foi o estudo do Napoleão Hill, né? O que ele passou estudando 20 anos na vida dele? Ele passou pesquisando comportamento, atitude mental, mentalidade, como que era a mente e o comportamento dessas pessoas de sucesso. Então, ele deu o passo a passo aqui para quê? Quem seguir o passo a passo arrisca colocar isso aqui em prática, com certeza vai obter o sucesso e o que tanto deseja, né? Você tem que colocar no papel uma declaração clara, concisa e poderosa, né? Tem que ter clareza, tem que ter coerência. O que, é que você realmente quer? Onde você quer chegar? Quais os passos você vai ter que seguir para atingir aquele resultado? Isso é poderoso, né? Para o desejo. E os planos também. Por quê? Porque nada funciona sem planejamento. Nada, gente, nada na nossa vida. Imagina o seu dia a dia. Se você não traçar o que você vai fazer amanhã, você simplesmente vai repetir o amanhã exatamente como você fez hoje, porque você vai estar você vai estar no poder da sua mente subconsciente. Ela vai estar no controle, ela vai estar no comando. E a gente sempre está trazendo aqui também um pouco de conhecimento de física quântica, que é o quê? Nós somos observadores conscientes, mas para isso nós temos que vigiar e orar, observar quais estão sendo as minhas atitudes. E não adianta também, gente, eu observar, verificar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou, né, emocionalizando no meu corpo e eu não tomar uma providência. Eu tenho que ter atitude. Atitude é tudo, planejamento também, né? Não é assim, só falar eu penso como acontece. Tem muitos vídeos aí no YouTube que fala pensa e acontece. Pensa, deseja que acontece. Não é assim. Tem que ter organização, tem que ter planejamento. Por isso muitas pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer, porque não tem organização, não tem planejamento, e não consegue atingir as suas metas, seus resultados, né? Exatamente, está no piloto automático, né?
Tá só repetindo um padrão. Tá deixando que a vida seja exatamente igual ao que era. E aí você quer mudança. Só que essas mudanças, elas só vão vir quando? Quando você se propor a mudar de maneira consciente e agir. Isso a gente está dizendo aqui o tempo todo. O tempo todo. Não é verdade? E aí, a quinta coisa que você vai precisar fazer, dentro do seu desejo, né? Na perspectiva desse desejo, é você. A gente já falou para você definir o desejo. A gente já falou para você criar, estabelecer exatamente aquilo que você quer, criar seu planejamento estratégico. Agora você vai fazer o que? Você vai ler. Você vai declarar 2 vezes por dia, até mais, se você quiser, né? O quê? Isso que você estabeleceu. Porque a gente já falou aqui várias vezes, né? Essa questão do poder da repetição. E você também cria por repetição. Você dá comandos ao seu cérebro por repetição, né? A sua mente subconsciente. E ela aprende por repetição. Então, todo dia, principalmente antes de dormir, você vai ler sua declaração. Por que você precisa ler? Porque quando a gente está indo dormir, né, aqueles momentos antes de dormir, a nossa frequência cerebral ela é reduzida. A gente entra no status que a gente chama de alfagenia. Quando a gente entra nesse estágio de alfagenia, nosso fator crítico da mente ele diminui. Então, você dando essas sugestões, digamos que você escreveu lá no seu planejamento, a partir de agora, todos os dias eu ajo em direção ao meu sucesso. Todos os dias eu vou fazer a ação, e você já definiu as suas ações, né, em direção ao seu sucesso, a sua meta. E aí, quando você está naquele estado de relaxamento, você pode fazer uma meditação antes, né, para acalmar a mente, baixar o fator crítico da mente. Aí você vai repetir para a sua mente. Por quê? Porque aí, se você está nesse estado de relaxamento, você consegue acessar seu subconsciente. E aí você declara para ele tudo aquilo que você quer. Né? Tudo aquilo por quê? Porque sua mente tá calminha, digamos assim. Está com as frequências cerebrais reduzidas. Então você consegue, é muito mais fácil você impregnar uma nova informação no seu subconsciente, você ressignificar. Vai que você tem a crença, pronto, a gente está falando de dinheiro, mas vai que você tem a crença que dinheiro é difícil. E está lá no seu subconsciente, impregnado. Dinheiro é difícil, embora você não fique repetindo, dinheiro é difícil. Mas você faz uma coisa ou outra e confirma, dinheiro é difícil. Por quê? Porque não está vendo dinheiro. Quando você faz o seu planejamento estratégico, chega nessa parte da repetição, você está lá naquele momento, relaxado, e aí você começa a inserir comandos para a sua mente, de que você quer ganhar dinheiro. Digamos assim, você quer ganhar dinheiro. E aí você começa a dizer para ela o que você vai fazer para ganhar aquele dinheiro. E quando você quer aquele dinheiro, se ela está no momento de relaxamento, o fator crítico da mente está em estado de alfagenia, digamos assim, você consegue impregnar novas informações. E aí ela não vai questionar. Ela não vai dizer para você que dinheiro é difícil. Ela não vai dizer para você que você não consegue. Por quê? Porque você rebaixou o fator crítico. Por isso que é tão importante essa questão da sugestão, né? A gente precisa sugestionar. A gente precisa dizer o que a gente quer para o nosso subconsciente. Para quê? Para que ele não fique no piloto automático. Para que ele não fique rodando a programação que ele tem. E a gente tem uma programação que muitas vezes não é satisfatória. Muitas vezes a programação ela faz com que a gente se sabote o tempo todo. Não é verdade? Por quê? Porque a nossa mente
subconsciente, ela é muito poderosa, muito poderosa. A gente precisa trazer esse poder ao nosso favor, de maneira consciente. Sim. Não é verdade, amiga? É verdade, porque ela tende para o negativo, né? Por isso que é a importância do planejamento estratégico. Se você com o planejamento, você vai conseguir, né, cumprir todas as tarefinhas, as metas estabelecidas, né, no processo de coaching. Então você consegue obter o resultado. Por quê? Porque você tem disciplina, você tem consistência, você tem planejamento. Você muda o seu comportamento pela mudança de hábitos. Então, você forma um novo comportamento. E os estudiosos já explicam que a mudança e a formação de um novo padrão comportamental é a partir da repetição mais de 21 dias consecutivos. Ou seja, se você tiver disciplina e consistência, você alcança o resultado. Caso contrário, você não vai alcançar. Então, a sexta atitude que eu considero importantíssima, todas são essenciais, mas essa daqui é como diria, é o pulo do gato, é a virada de chave, é o canal. Por quê? É o código. Presta atenção, gente. Atitude, sexta atitude, imaginar. O Neville Goddard, ele já nos ensinou que uma ideia, ela vale mais que 1000 palavras. O poder da imaginação é fortíssimo. Você tem que sentir. Consequentemente, ao imaginarmos, nós vamos sentir, isso é natural. O que vai se expressar é emoção em nosso corpo, o que possibilita a comunicação com a mente subconsciente, porque a mente subconsciente, ela recebe a comunicação através das emoções. Por isso a importância de observar a frequência emocional que estamos vibrando, né? E dessa forma a gente impregna com uma informação nova ao subconsciente com mais facilidade. Nesse estado que a Noela explicou, esse estado Exatamente. de alfagenia, né, que é um estado reduzido, onde você tem a possibilidade de instalar um novo software, que é uma nova mentalidade. Agora, o mais importante é essa palavrinha aqui, ó, gente, como se já tivesse acontecido. A importância de observarmos o tempo verbal. Poucas pessoas observam isso e isso faz toda a diferença. Por quê? Quando você fala como se já tivesse recebido e você passa a agradecer aquilo, a sua mente subconsciente, ela é atemporal. Ela não é uma mente racional, ela é uma mente subjetiva. E quando você impregna algo como verdadeiro e passa aquela emoção, né, acreditando que já é verdade. A sua mente subconsciente, ela é executora, ela vai mover céus e terras para atrair aquilo que você deseja, né? Ela vai acionar o universo de infinitas possibilidades, como nos ensina a física quântica. Existe esse universo de infinitas possibilidades. Na quinta dimensão, tudo já existe. Todos os nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos. O que acontece? O problema, gente, está exatamente em nós mesmos. Nós não acreditamos, a gente não tem fé, a gente não coloca a fé em ação. E a fé em ação é o quê? É você acreditar que já recebeu aquilo que você tanto quer. Isso aí, gente, é uma virada de chave. Pega isso aí. Porque, olha, se você colocar em prática, né, o agradecimento, por isso que as pessoas falam tanto do poder da gratidão. Se eu colocar em prática diariamente no meu dia, agradecer como se eu já tivesse conquistado. Vamos imaginar uma situação aqui como exemplo. Se eu imagino a seguinte situação, eu quero ser uma palestrante de sucesso, eu já me vejo nos palcos, eu já me imagino lá nos palcos fazendo palestras ao lado de pessoas famosas, e eu acredito e eu agradeço a Deus, né? Da maneira que cada um tem aí. Eu agradeço a Deus, Exatamente. Senhor, muito obrigada, né? Porque eu já sou uma palestrante de sucesso. A minha mente vai entender o quê? Ela já é. Então ela vai pôr aquilo em execução, ela vai mover céus e terras para aquilo. A nossa mente, ela é quântica. A mente subconsciente é quântica, ela é tão poderosa, ela é como um ímã magnético. Tudo aquilo que você transmitir para ela, né? Por isso que é Uhum. importante, gente, importantíssimo. Observa isso, observa a questão do agradecer como se já fosse. Isso é a virada de chave. Não basta pensar, sentir. Essa é a questão do soltar. Soltar. Por que eu solto? Eu solto porque eu tenho fé, porque eu acredito que aquilo já aconteceu.
é muito importante. Isso faz toda a Exatamente. diferença. Não adianta você seguir toda a estratégia, todas essas 6 atitudes que nós colocamos aqui para vocês dentro do primeiro passo, que é o desejo, se você não agradecer como se já tivesse recebido. Quem quiser destacar isso aí, depois eu vou até digitar. Eu vou digitar as 6 atitudes dentro do primeiro passo e deixar salvo lá no IGTV para vocês, porque isso aí é importantíssimo. Vocês podem fazer esse processo aqui de forma gratuita, como a gente está dando passo a passo. Ou se vocês estiverem com dificuldade, podem nos contratar. Somos coaches, é só chamar no direct. A gente realiza os processos, a gente faz a contratação com vocês. Se vocês não se acharem suficientemente, né, preparados para realizar esse processo sozinhos. Se vocês considerarem que tem condições, é só seguir em frente, mas tenha consistência. Então, eu já quero passar para as minhas considerações finais, né, amiga? Deixa É isso. só resumir, né? Tá. Que a gente falou, né? Muita coisa, muita informação. Eu vou só resumir os 6 passos, como se sua meta Uhum, realmente fosse financeira, né? uhum, Então, o primeiro passo, a gente está falando dentro do capítulo 1, digamos assim, que é o desejo. uhum. Então, o primeiro passo você vai fazer o quê? Estabelecer claramente a quantia exata de dinheiro que você quer. Isso vale para qualquer coisa, né? Para qualquer sonho. Como o livro é de dinheiro, né? Quem pensa enriquece, a gente vai falar do dinheiro. Então, estabeleça a quantia exata de dinheiro que você quer. 2, determine o que você vai fazer, né? Qual atitude, qual ação você vai precisar realizar para ganhar esse dinheiro. Digamos que você estabeleceu o que quer ganhar na Mega Sena. O que você precisa fazer para ganhar na Mega Sena? 3, estipule uma data, né? Então, coloque uma data de quando você vai querer receber esse dinheiro, e o que você vai fazer, né? 4, crie um plano de ação. Para quê? Para alcançar esse dinheiro que você quer. E acredite, né? Acreditar também é importante. O 5, escreva a sua declaração de riqueza. E nessa declaração deve conter exatamente a quantia que você quer, a data final que você quer alcançar e o que você vai fazer, dar em troca, né? O que eles chamam de dar em troca, por aquilo que você quer para conseguir. E o 6 é o quê? É você ler sua declaração todos os dias, 2 vezes por dia. Antes de dormir, no outro dia também acordar, que a gente quando acorda também está com a mente em estado de alfagenia, né? Está no processo, o processo crítico da mente, digamos assim, está quietinho lá, aí você vai lá e repete de novo. E é isso, gente, é uma receita de bolo, né? É um passo a passo que se você colocar em prática, você executar, né? Então é muito importante que você siga essas instruções, esses 6 passos que a gente acabou de falar aqui. E acreditar mesmo, né? Talvez você fique até pensando assim, na situação que eu estou, é muito difícil conseguir o que eu quero. Mas não pense na dificuldade. Pense como se você já tivesse realmente recebido. Por quê? Porque tudo que você deseja de maneira avidamente, assim, aquilo, né? Tipo assim, como se fosse uma obsessão, aquilo que você quer, né? Você tem esse desejo, você vai conseguir obter ele. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Por quê? Porque você tem um objetivo, você sabe o que quer, você sabe o que fazer, e você está fazendo. Por que você não vai acreditar? Por que você vai duvidar? Não é verdade? Agora, se você sabe o que quer, se você não está fazendo nada para alcançar isso, aí fica difícil. Não é verdade? É Então, verdade. a diferença, né, entre ansiar e já estar com aquilo pronto, é só questão do quê? De você estar pronto para receber. Muitas vezes o pronto para receber é você acreditar. Às vezes você quer uma coisa, mas você não está pronto para receber. Por quê? Porque você não acredita.
né? Uhum. Ninguém, pode ter certeza, ninguém vai estar pronto para receber alguma coisa enquanto ela não acreditar. É verdade. A gente precisa passar por esse estado de espírito do acreditar, de ter fé. E às vezes não é só questão de ter esperança, não, gente. É questão de acreditar mesmo. Né? A sua mente precisa estar receptiva a esse acreditar, a esse pensar, a esse sentir, a esse vibrar nessa gratidão. Porque você vai precisar agradecer como se já tivesse acontecido. Uhum. E às vezes é, a gente não recebe as coisas, a gente não tem aquilo que a gente deseja, simplesmente porque a gente não acredita. Simplesmente porque a nossa mente não está receptiva para receber. Ela se fecha diante de tanta crença que a gente carrega, diante de tanto lixo emocional que a gente carrega. E a gente precisa trabalhar, né? Muitas vezes você tem o que está regendo a sua vida, né? Está ali no piloto automático, e você não para analisar por que as coisas não estão dando certo. Porque está lá no seu inconsciente, você não quer mexer nas suas emoções. A gente já trabalhou muito aqui sobre isso, não é verdade? É Então, verdade. deixe a sua mente receptiva. Faça com que sua mente acredite naquilo que você quer. É Beleza? verdade. É. Então, amiga, eu quero dar um recado, né? Porque tem algumas pessoas que nos assistem depois. Aí eu quero já deixar avisado o seguinte, que a partir da live de amanhã, eu vou estar sorteando para quem estiver presente às 3 horas da manhã, na live da madrugada, eu vou estar sorteando é, 2 atendimentos de reiki à distância. Então, para quem tiver Oh, interesse, a partir de amanhã, para quem estiver presente, assim, não vai valer para quem não está presente, somente para quem estiver presente, para quem fizer o print da nossa imagem, nos marcar no Stories e marcar mais 3 amigos para conhecer o nosso trabalho. Então, tem todo esse requisito. A pessoa vai ter que fazer um print da tela, da nossa imagem, nos marcar no seu Stories e marcar mais 3 amigos e ajudar a gente a divulgar esse trabalho. Se a pessoa cumprir isso, ela vai estar concorrendo aos atendimentos da terapia do Reiki, tá bom? então vamos recapitular. Precisa estar ao vivo aqui, Isso, precisa estar ao vivo, número um. fazer Eu o vou print. marcar lá no. Eu vou deixar também escrito isso no IGTV, lá no Instagram. Vai ter Pronto, que você pode estar ao até fazer vivo. um bannerzinho, né, com a postagem. É, isso. Melhor. Mas vou deixar marcado também, porque às vezes a pessoa entra lá e já vê, né? É, estar ao vivo, ela fazer um print da minha imagem com a Noélia, nos marcar no Stories e marcar mais 3 amigos, né? Para Ótimo. ajudar a divulgar o nosso trabalho. Então, ela vai estar concorrendo a 2 atendimentos, né? Vamos supor que tenha 10 pessoas. Dessas 10, 2 vão ser sorteadas para eu atender na terapêutica do Reiki à distância, tá bom? Que Essa maravilha. vai ser o que a gente vai estar oferecendo essa semana. Eu não sei se Noélia também quer oferecer alguma coisa, algum atendimento. Ela vai Vou, bo- pensar e ela decide. vou bolar alguma coisa para vocês também, né? Isso, Se não for nessa semana, pode ser na próxima. pode ser na Preocupa. próxima. É. Isso. Então, É. assim, vamos fazer uma pose aí para fazer o print, que se alguém tiver presente e quiser fazer o print, já quiser nos marcar, mas vai estar valendo a partir de amanhã, tá bom? Então, eu quero agradecer imensamente, né, aquelas pessoas que estiveram presentes e agradecer também, como eu ensinei na sexta atitude, agradecer por antecipação, agradecer aqueles que ainda vão nos assistir, né? Muito obrigada a todos e Exato. compartilhem essa nossa live, que esse projeto é maravilhoso, esse projeto tem intenção verdadeira e positiva de ajudar pessoas. Obrigada, Ó, Nilce, obrigada a todos. deixa eu só ressaltar uma coisa aqui. É, às vezes, né, a gente vai perdendo os nossos, como é que eu posso dizer, os nossos telespectadores ao vivo, porque o projeto já foi feito.
né? Qual é o objetivo inicial do projeto? Trazer informações exatamente para aquelas pessoas que estão ansiosas, preocupadas com a vida, né? Às vezes as questões da vida estão deixando preocupadas, depressivas, ansiosas, e essa pessoa não consegue dormir. E aí ela fica vagando na internet, por isso que a gente criou o projeto Lives da Madrugada. E aí tem umas pessoas que começaram a nos assistir e essas pessoas já estão dormindo bem. Isso é maravilhoso, né? Embora elas estejam fazendo falta aqui pra gente, né, que é sempre muito bom quando elas estavam aqui presentes, mas aí se elas não estão assistindo porque estão conseguindo dormir, isso me deixa muito, muito feliz. Significa dizer que as informações que a gente passou aqui, ela foi entendendo, fazendo com que a vida dela fosse voltando à normalidade, as coisas fossem se seguindo o seu rumo de maneira mais normal, e ela está entendendo esse processo, e aí ela está indo para a cama mais tranquila, e está dormindo. Isso é maravilhoso, maravilhoso, né? Exatamente. Então divulgue esse projeto para outras pessoas, porque tem muitas pessoas que estão precisando exatamente das informações que a gente está repassando aqui. Beleza? Então é só Beleza. clicar, vai lá e fica salva, clica nesse aviãozinho aí, compartilha para quantas pessoas você quiser no direct, compartilha nos seus stories, né? Faz reposta, divulga, Isso, comenta com alguém, ajude o projeto a crescer. Então, gratidão a isso. todos. Fiquem todos com Gratidão. Deus, Ah. né? E Não, eu quero pedir também, eu lembrei agora, eu quero pedir para quem não me segue, o meu canal é Bianca Barçanufo de Souza. Me sigam no canal, que tem outras lives também salvas lá no canal, né? Então, assim, e também tem o canal da Noélia, né, amiga? isso, Noélia Ferri. Igual o Isso, Instagram, Noélia Ferri no canal do YouTube, no canal do Telegram. isso. Então, nos Se ajude. inscrevam porque é importante, porque nós pretendemos realizar lives também pelo YouTube. E tem que ter um certo número de inscritos. Então, vocês se inscrevendo no nosso canal, vocês vão nos ajudar a propagar e a divulgar o nosso trabalho. Gratidão. Gratidão. Tchau.